Olá, um bom dia para você. Hoje é domingo, primeiro dia da sua semana e vamos à nossa reflexão. Nós estamos refletindo sobre a igreja primitiva do primeiro século, que surge com grande poder após a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo no evento de Pentecostes. Então, no vídeo anterior, nós vimos a cura de um coxo de nascença. E essa cura foi feita não pela medicina, mas através do poder do Espírito Santo que estava sobre Pedro e João. E essa promessa, a vinda do Espírito Santo em nós, a descida do Espírito Santo em nossas vidas, é também para os nossos dias. Não pense que é só para aquela época, não. Você pode viver também um Pentecostes na sua vida. Nós lemos aqui Isaías 35, a partir do verso 1, onde ele profetiza que esse deserto que às vezes nós estamos passando, que esse lugar solitário, muitas vezes que estamos vivendo em um determinado momento da nossa vida, de repente, com a descida do Espírito Santo, com esta visitação poderosa, nós podemos nos alegrar. E ele diz, os cegos terão visão, os surdos ouvirão, os coxos saltarão. Como nós vimos no vídeo anterior, sobre a cura do coxo de nascença que estava na porta do templo chamada Formosa. Através daquele poder do Espírito Santo que estava sobre Pedro e João, esse coxo foi curado. Então, se você está neste momento de deserto, este momento onde você está vivendo muita solidão, às vezes angústia, às vezes até depressão, não deixe que a incredulidade entre no seu coração. Nós temos que crer na palavra todo o tempo, em todos os momentos da nossa vida, mesmo que sejam momentos adversos. Então, medite nessa passagem de Isaías, capítulo 35, a partir do verso 1. E nós vimos, quando nós lemos lá em Atos, a cura do coxo de nascença, nós vimos que todos que estavam ali e puderam vivenciar aquele milagre, todos ficaram perplexos. Tanto o povo, como também as autoridades da época. Os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, inclusive os saduceus não criam na ressurreição, então eles nem criam que Jesus ressuscitou. Eles não criam em tudo aquilo que aconteceu após a morte de Jesus, a sua ressurreição, com o corpo ressurreto, a sua ascensão aos céus. E todos eles estavam muito incomodados pelo fato de que os seguidores de Jesus continuavam com a mesma prática dele. Aquele Jesus que deu tanto trabalho a essas autoridades da época, sacerdotes, saduceus, fariseus, e que enganou todo o seu povo. Esse Jesus continuava fazendo o seu trabalho aqui na terra. Depois de morto, depois de ressuscitado, depois que ele ascendeu aos céus, ele continuou o seu trabalho aqui na terra através dos seus discípulos, dos seus seguidores. Então, para os sacerdotes da época, o sumo sacerdote, com a morte de Jesus, tudo parecia estar resolvido. Todos os problemas estavam sanados. Mas a questão é que eles não conheciam o poder do Espírito Santo. Nenhum deles tinha experimentado este poder. Então, por causa daquele evento, daquela cura, daquele milagre que foi feito através de Pedro e João, eles foram recolhidos para o cárcere até o dia seguinte. Nós vemos, porém, que todos aqueles que ouviram a palavra
Todos aqueles que ouviram a palavra de Jesus, de Pedro e de João, eles estavam ali aceitando aquela palavra. Algo aconteceu no seu íntimo. Algo aconteceu no seu íntimo. Um momentinho que eu estou vendo aqui a questão do som. Então, todos ali viram o evento que aconteceu. Um coxo que vivia todo o tempo ali há 40 anos pedindo esmola na porta do templo. E de repente ele entrou no templo saltitando, cantando, louvando a Deus, porque um milagre tinha acontecido na vida dele. Tudo isso, todo esse evento que ocorreu, muitos foram convertidos. E quando você lê em Atos, capítulo 4, é importante que você leia o capítulo 4 e medite, está escrito lá. Muitos aceitaram a palavra de Deus, subindo os convertidos para 5.000. Porque Pedro já tinha convertido 3.000 do seu discurso lá em Pentecostes. Este número chegou a 5.000 de convertidos por essa manifestação do Espírito Santo através de Pedro e João. Então, nós podemos ver como o Senhor pode nos usar nos dias de hoje, na sua caminhada, no local onde você está, se você está buscando esse crescimento espiritual, essa intimidade com Jesus, você pode receber este poder do Espírito Santo e através de você, Jesus pode efetuar muitos milagres. Mas as autoridades da época, com medo de perder a sua posição, estavam com uma grande preocupação. Porque antes, eles estavam perseguindo um só homem, que era Jesus. Eles viam Jesus operando milagres, curando, ressuscitando mortos. Era um só homem. O Espírito Santo estava somente sobre Jesus. Eles estavam perseguindo um só homem. Mas agora, eles tinham que perseguir um exército de seguidores. O exército de Cristo, do qual todos nós que somos seguidores de Jesus fazemos parte. Então, a preocupação deles aumentou. E, diante disso, eles se reuniram em Jerusalém, as autoridades, os anciãos, os escribas se reuniram com o sumo sacerdote Anás e Caifás. Todos eles eram da linhagem sacerdotal. E então chamaram Pedro e João e começaram a arguir a eles. E a pergunta foi: com que poder e em nome de quem vocês estão fazendo isso? Mas Pedro, ele nunca perdia a oportunidade de pregar a palavra. Mesmo que ele tivesse uma circunstância difícil, ele negou a Jesus 3 vezes antes de receber esse poder do Espírito Santo, mas depois que ele recebeu este poder do Espírito Santo, ele aproveitava todas as oportunidades para falar de Jesus, para pregar o Evangelho. Então, quando lhe perguntaram: com que poder e em nome de quem vocês estão fazendo isso? Pedro começou a fazer um discurso, você pode ler em Atos 4, de 5 a 12, leia lá, veja o discurso de Pedro, como ele começa a falar de Jesus, de tudo que aconteceu com Jesus, e um discurso com autoridade, porque ele estava com o poder do Espírito Santo. E essa é a diferença entre os cristãos. Nós podemos ser seguidores de Jesus, nós podemos estar já nesta caminhada, mas se o Espírito Santo, ou se essa natureza divina está tão pequena em nós não vamos ter uma autoridade espiritual suficiente e capaz de confrontar uma autoridade,
de confrontar o reino das trevas. Então, é necessário que nós cresçamos espiritualmente. E Pedro e João estavam nessa fase da sua vida. E com toda a intrepidez, Pedro e João falaram de Jesus, dos feitos de Jesus, da crucificação de Jesus, de tudo que aconteceu com ele. E aquelas autoridades que sabiam que Pedro e João eram simples pescadores, iletrados, não tinham grandes conhecimentos, incultos, eles se admiraram do que estavam ouvindo. E então eles tiveram que admitir que Pedro e João estiveram com Jesus. Você está percebendo a particularidade dessa questão? Quando nós estamos com Jesus de uma forma íntima, nós recebemos esta autoridade dos céus. E nós falamos com intrepidez, sem temer a ninguém. É o que estava acontecendo com Pedro e João, e as autoridades tiveram que reconhecer isso. Quando nós estamos nessa busca pela palavra viva, a palavra viva é a palavra que você lê na Bíblia e você recebe aquela unção do Espírito Santo para entender, para compreender melhor, para receber uma autoridade espiritual. Quando nós estamos nesse processo de busca, nós começamos a aprender como agir, como reagir. Nós começamos a saber como devemos falar diante de qualquer pessoa, seja o povo, seja uma autoridade. E nós vamos perceber a perplexidade que isso causa naqueles ouvintes. Foi isso que aconteceu com Pedro e João. E as autoridades não tiveram dúvida, não, eles estiveram com Jesus, porque eles falam como ele, eles agem como ele. Você está entendendo que isso é um processo que nós precisamos viver na nossa caminhada cristã? Isso era uma grande ameaça para o Sinédrio. E, com certeza, a posição que eles estavam ocupando ali como autoridade espiritual do povo estava por um fio. Eles sabiam disso, eles tinham consciência disso, mas eles não podiam negar aquele sinal que foi tão notório, tão evidente, quando da cura do coxo na porta do templo. Então, os sinais que são operados através do Espírito Santo em nós, eles são notórios, eles são evidentes, eles não deixam dúvidas. As pessoas podem até dizer que não acreditam, podem tentar justificar de outra forma, mas eles estão com medo de perder o lugar que eles ocupam, de perder a posição. Pedro e João não se rendiam aos homens. Eles estavam verdadeiramente rendidos ao Espírito Santo e estavam decididos a continuar com a mesma postura. O cárcere não estava intimidando a eles. Mesmo que lhe custasse a vida, estavam dispostos a continuar com a mesma postura. Nós só fazemos isso, nós só temos uma atitude como essa, se o poder do Espírito Santo está em nós, nos dando esta coragem. Eles disseram que não podiam deixar de falar daquilo que eles viram, daquilo que eles ouviram, senão ele se tornaria como os fariseus, ele se tornaria como aquelas autoridades da época, que falavam uma coisa, mas fazia outra. Eram hipócritas, não eram verdadeiros, não manifestava este poder do Espírito Santo, porque nem conheciam, nem acreditavam nele. E diante desse contexto todo, as autoridades daquela época ficaram muito
temerosos de mandar prender a Pedro e a João, porque aquele povo que ali estava, que presenciou aquele milagre, foram tocados no seu íntimo e estavam glorificando a Deus pelo que tinha acontecido. Houve realmente uma conversão grande. Era um fato real, não era nenhuma história contada. Era um fato que foi vista por aqueles que estavam ali presentes. Apesar de que, aos nossos olhos humanos, nós podemos considerar humanamente que aquilo era algo impossível de acontecer. Aquela cura era impossível de acontecer, porque a medicina da época já não dava mais esperança. Agora, o que nós precisamos entender é que Deus continua agindo assim até os dias de hoje. Essa manifestação do Espírito Santo não foi para aquela época, é também para os dias de hoje. E ele quer encontrar discípulos hoje com aquele mesmo perfil, com aquele mesmo caráter dos discípulos da igreja primitiva, que estiveram tão próximos de Jesus que eles não podiam agir de outra forma. Eles não tinham como agir de outra forma, até por temor a Deus. E é isso que nós precisamos fazer na nossa caminhada. Precisamos ser persistentes, íntegros naquilo que acreditamos, sem medo de recebermos represálias, porque acima de qualquer represália humana está o poder de Deus, está a guarda de Deus. E nós precisamos crer nisso. E nós sabemos que somente através da palavra é que nós vamos ter esta conexão com Jesus. A palavra viva, que existe a palavra morta, existe a palavra viva. A palavra morta é quando alguém pega a Bíblia e lê como se fosse um outro livro qualquer, um best-seller secular. Ele está lendo ali a palavra. Ela é morta porque aquela palavra não está sendo vivificada pelo Espírito Santo no momento que aquela pessoa está lendo. A palavra viva é quando nós pegamos a Bíblia, começamos a meditar, começamos a estudar a palavra, buscando esta presença, esta conexão com o Espírito Santo. E ele vem e desce sobre nós e dá vida àquela palavra. Você começa a ter outro entendimento. Você começa a encontrar as verdades que os seus olhos humanos nunca encontraram. Simplesmente lendo a Bíblia como um livro de história secular. Nós precisamos ter essa experiência com a palavra viva. Porque às vezes é um detalhe tão pequeno, é uma vírgula em uma frase, que o Espírito Santo vem e vivifica aquilo e nos dá outro entendimento. Nós começamos a enxergar de outra forma. E aí nós não podemos negar a palavra viva, que é o próprio Jesus. Então, vamos concluir essa mensagem, que vai ser mais curta hoje, lendo Atos, capítulo 4, de 26 a 31. Eu recomendo que vocês leiam Atos, no capítulo 4, por inteiro. No verso 26, nós lemos: levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque se nós estamos nesta caminhada, recebendo esta unção do Espírito Santo, você vai encontrar, com certeza, pessoas contrárias ao que você fala, ao que você faz, contrárias à sua caminhada, à sua forma de pensar. 27. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho, Jesus,
que tu ungiste, se ajuntaram contra ele, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios, que não eram do povo de Deus, e também do próprio povo de Israel, para irem contra a Jesus. Jesus não estava preocupado em mostrar sua coroa de rei. Ele caminhou de uma forma simples, humilde, sem querer impressionar ninguém. Ele estava só prestando atenção quem era capaz de ouvir as suas palavras e essas palavras se tornarem vida no seu íntimo. Como aconteceu com Maria Madalena, por exemplo, como aconteceu com muitos outros milagres, com Natanael, com os seus próprios discípulos, que até o momento da sua morte, muitos não tinham tido ainda essa percepção, só Pedro. Pedro declarou a Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, que estava andando ali tão próximo de Jesus, que participou do evento da transfiguração, ele teve esta visão, esta convicção no seu coração de que ali estava o próprio Deus. Mas mesmo aqueles 12 ou 10 restantes que andaram próximos a Jesus só foram perceber, só foram realmente crer que Jesus era o Deus encarnado depois da ressurreição de Jesus. Seus próprios irmãos, da sua família, da sua casa. Então, muitos virão contra nós se nós estamos neste caminho, se nós estamos neste processo de crescimento espiritual, recebendo a palavra viva. Mas nós não devemos nos intimidar, porque Jesus não se deixou intimidar por ninguém. No verso 28, nós lemos: este povo estava contra Jesus, inclusive seu próprio povo, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Nós só vamos conseguir falar com ousadia a palavra de Deus se nós tivermos o Espírito Santo em nós em uma medida muito maior. Enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E neste momento que aqueles discípulos estavam em oração, esse contexto aí é o contexto onde eles estavam em oração, suplicando realmente este poder, suplicando que eles tivessem esta coragem de falar a palavra viva com ousadia. Naquele momento, moveu-se aquele lugar que eles estavam reunidos. E todos, naquele instante, ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, nós vemos aí que, para ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos buscar, nós precisamos pedir, nós precisamos clamar e nós vamos viver experiências sobrenaturais. O lugar se tremeu ali, porque na hora que o Espírito Santo desceu, todos foram cheios do Espírito Santo. Estavam preparados para saírem, para pregar a palavra de Deus com ousadia, com intrepidez. Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência, sua fidelidade. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, faça comentários. Leve esta palavra a outras pessoas que estão ao seu redor, no seu ciclo de amizade. Porque o propósito do Pai foi sempre estender o Evangelho por toda a terra. Você tem uma parte nisso. Então não deixe de fazer isso se você é um discípulo de Jesus. Muito obrigado e no próximo domingo nós vamos continuar
estudando a igreja primitiva e vendo os feitos, as obras, os milagres feitos pelos apóstolos enviados de Jesus e tudo que eles tiveram que passar para honrar o nome de Jesus, para nunca negar o nome de Jesus. Muito obrigada, eu te aguardo no próximo domingo. Até lá!